Agosto 23, lendo a história de Deus. Jeremias 45a 48. Jeremias 45. Mensagem a Baruque. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, depois que Baruque, filho de Nerias, escreveu em um rolo as palavras ditadas pelo profeta Jeremias, este lhe disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você, Baruque. Você disse: Ai de mim, o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Mas o Senhor manda-me dizer-lhe: Assim diz o Senhor, derrubarei o que edifiquei e arrancarei o que plantei em toda esta terra. E então, você deveria buscar coisas especiais para você. Não as busque, pois trarei desgraça sobre toda a humanidade, declara o Senhor. Mas eu deixarei escapar com vida aonde quer que você vá. Jeremias 46. Mensagem acerca do Egito. Esta é a mensagem do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca das nações, acerca do Egito. Esta é a mensagem contra o exército do faraó Neco, rei do Egito, que foi derrotado em Carquemes, junto ao rio Eufrates, por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparem os seus escudos, os grandes e os pequenos, e marchem para a batalha. Selem os cavalos e montem os corcéis. Tomem posição e coloquem um capacete. Passem óleo na ponta das suas lanças e vistam a armadura. Mas o que vejo? Eles estão apavorados, estão se retirando, os seus guerreiros estão derrotados, fogem às pressas, sem olhar para trás. Há pavor por todos os lados, declara o Senhor. O ágil não consegue fugir, nem o forte consegue escapar. No norte, junto ao rio Eufrates, eles tropeçam e caem. Quem é aquele que se levanta como o Nilo, como rios de águas agitadas? O Egito se levanta como o Nilo, como os rios de águas agitadas. Ele diz: Eu me levantarei e cobrirei a terra, destruirei as cidades e os seus habitantes. Ao ataque, cavalos. Avancem furiosamente carros de guerra, marchem guerreiros, homens de Cuxi e de Pute, que levam escudos, homens da Lídia, que empunham o arco. Mas aquele dia pertence ao soberano, ao Senhor dos exércitos. Será um dia de vingança para vingar-se dos seus adversários. A espada devorará até saciar-se, até satisfazer sua sede de sangue, porque o soberano, o Senhor dos exércitos, fará um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Suba a Gileade em busca de bálsamo, ó Virgem filha do Egito. Você multiplica remédios em vão, não há cura para você. As nações ouviram da sua humilhação, os seus gritos encheram a terra. Quando um guerreiro tropeçou em outro guerreiro e ambos caíram. Esta é a mensagem que o Senhor falou ao profeta Jeremias acerca da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para atacar o Egito. Anunciem isto no Egito e proclamem-no em Migdol, proclamem-no também em Mênfis e Táfnis. Assumam posição, preparem-se, porque a espada devora aqueles que estão ao seu redor. Porque foram derrubados os teus poderosos. Não permaneceram em pé, porque o Senhor derrubou. Tropeçam e caem repetidas vezes, caem uns sobre os outros. Eles dizem: Levantem-se, voltemos para o nosso próprio povo e para a nossa terra natal, para longe da espada do opressor. O faraó, rei do Egito, é barulho e nada mais. Ele perdeu a sua oportunidade. Juro pela minha vida, declara o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos, que ele virá como o Tabor entre os montes, como o Carmelo junto ao mar. Arrumem a bagagem para o exílio, vocês que vivem no Egito, pois Mênfis será arrasada, ficará desolada e desabitada. O Egito é uma linda novilha, mas do norte a ataca uma mutuca. Os mercenários em seu meio são como bezerros gordos. Eles também darão meia volta e juntos fugirão. Não defenderão as suas posições, pois o dia da derrota deles está chegando. A hora de serem castigados. O Egito silvará como uma serpente em fuga, à medida que o inimigo avança com grande força. Virão sobre ele com machados, como homens que derrubam árvores. Eles derrubarão a sua floresta,
declara o Senhor, pois mais densa que seja, são mais numerosos que os gafanhotos, são incontáveis. A filha do Egito será envergonhada, será entregue nas mãos do povo do norte. O Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, diz: castigarei Amon, Deus de Tebas, o faraó, o Egito, os seus deuses e seus reis, e também os que confiam no faraó. Eu os entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar-lhes a vida, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos seus servos. Mais tarde, porém, o Egito será habitado como em épocas passadas, declara o Senhor. Quanto a você, não tema, meu servo Jacó, não fique assustado, ó Israel. Eu o salvarei de um lugar distante, e os seus descendentes da terra do seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz e segurança. Ninguém o espantará. Não tema, meu servo Jacó. Eu estou com você, declara o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais eu o dispersei, mas não destruirei você completamente. Eu o disciplinarei de modo justo. Certamente, não o inocentarei. Jeremias 47. Mensagem acerca dos filisteus. Esta é a mensagem do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca dos filisteus, antes do ataque do faraó a Gaza. Assim diz o Senhor: vejam como as águas estão subindo do norte, elas se tornam uma torrente transbordante, inundarão esta terra e tudo o que nela existe, as cidades e os seus habitantes. O povo clamará, gritarão todos os habitantes desta terra, ao estrondo dos cascos dos seus cavalos galopando, ao barulho dos seus carros de guerra e ao estampido das suas rodas. Os pais não voltarão para ajudar os filhos, porque as suas mãos estarão fracas, pois chegou o dia de destruir todos os filisteus e de eliminar todos os sobreviventes que poderiam ajudar Tiro e Sidom. O Senhor destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Caftor. Os habitantes de Gaza raparão a cabeça. Ascalon está calada. O remanescente da planície, até quando você fará incisões no próprio corpo. A espada do Senhor, quando você descansará. Volte à bainha, acalme-se e repouse. Mas como poderá ela descansar quando o Senhor lhe deu ordens, quando determinou que ataque Ascalon e o litoral? Jeremias 48. Mensagem acerca de Moabe. Acerca de Moabe. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ai de Nebo, pois ficou destruída. Kiriataim ficou humilhada e capturada. A torre segura foi humilhada e destroçada. Moabe não é mais louvada. Em Esbom tramam a sua ruína. Venham, vamos dar fim àquela nação. Você também ficará calada, ó Madmen. A espada a perseguirá. Ouça os gritos de Ononaim. Devastação, grande destruição. Moabe está destruída. De seus pequenos se ouve um grito. Eles sobem pela encosta para Luite, chorando amargamente enquanto seguem na estrada que desce a Oronaim. Ouve-se gritos angustiados por causa da destruição. Fujam, corram para salvar a vida. Tornem-se como um arbusto no deserto, uma vez que vocês confiam nos seus feitos e nas suas riquezas. Vocês também serão capturados e Camus irá para o exílio, com os seus sacerdotes e líderes. O destruidor virá contra todas as cidades e nenhuma delas escapará. O vale se tornará em ruínas e o planalto será destruído, como o Senhor falou. Ponham sal sobre Moabe, pois ela será deixada em ruínas. As suas cidades ficarão devastadas, sem nenhum habitante. Maldito aquele que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Moabe tem estado tranquila desde a sua juventude, como o vinho deixado com os seus resíduos. Não foi mudada de vasilha em vasilha, nem foi para o exílio. Por isso, o seu sabor permanece o mesmo e o seu cheiro não mudou. Portanto, certamente vem dias, declara o Senhor, em que enviarei decantadores, que a decantarão. Eles esvaziarão as suas jarras e as despedaçarão. Então, Moabe se decepcionará com Camus, assim como Israel se decepcionou com Betel, em quem confiava. Como vocês podem dizer, somos guerreiros, homens aptos para a guerra.
Moabe foi destruída e as suas cidades serão invadidas. O melhor dos seus jovens desceu para a matança, declara o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. A derrota de Moabe está próxima. A sua desgraça vem rapidamente. Lamentem por ela todos os seus vizinhos, todos os que conhecem a sua fama. Digam, como está quebrado o cajado poderoso, o cetro glorioso. Desçam da sua glória e sentem-se sobre o chão ressequido. Ó moradores da filha de Dibom, pois o destruidor de Moabe veio para atacar vocês e destruir as suas fortalezas. Fiquem junto à estrada e vigiem, vocês que vivem em Aroer. Perguntem ao homem que foge e à mulher que escapa. Perguntem a eles o que aconteceu. Moabe ficou envergonhada, pois está destroçada. Lamentem-se e clamem. Anunciem junto ao Arnon que Moabe foi destruída. O julgamento chegou às terras da planície, a Olom, Jazá e Mefaate, a Dibom, Nebo e Bet-Diblataim, a Kiriataim, Bet-Gamum e Bet-Meon, a Queriote e Bozra, a todas as cidades de Moabe, distantes e próximas. O poder de Moabe foi eliminado, o seu braço está quebrado, declara o Senhor. Embriaguem-na, pois ela se engrandeceu contra o Senhor. Que Moabe se revolva no seu vômito e seja objeto de zombaria. Não foi Israel objeto de ridículo para você? Foi ele encontrado na companhia de ladrões para que você sacuda a cabeça sempre que fala dele? Abandonem as cidades, habitem entre as rochas, vocês que moram em Moabe. Seja como uma pomba que faz o seu ninho nas bordas de um precipício. Temos ouvido do orgulho de Moabe, da sua extrema arrogância, do seu orgulho, da sua soberba, da altivez do seu coração. Conheço bem a sua arrogância, declara o Senhor. A sua fanfarrice é vazia e nada produz. Por isso, eu me lamentarei por Moabe, gritarei por causa de toda a terra de Moabe. Prantearei pelos habitantes de Kir-Eres. Chorarei por vocês mais do que choro por Jazer, ó videiras de Sibma. Os seus ramos atravessam o mar, chegavam até o mar de Jazer. O destruidor caiu sobre as suas frutas e sobre as suas uvas. A alegria e a satisfação se foram das terras férteis de Moabe. Interrompi a produção de vinho nos lagares. Ninguém mais pisa as uvas com gritos de alegria. Embora haja gritos, não são de alegria. O grito de Esbom é ouvido em Eleale e Jaás, desde Joar até Oronaim e Eglate Selísia, pois até as águas do Ninrim secaram. Em Moabe darei fim àquelas que fazem ofertas nos santuários locais e queimam incenso aos seus deuses, declara o Senhor. Por isso, o meu coração lamenta-se por Moabe como uma flauta, lamenta-se como uma flauta pelos habitantes de Kir-Eres. A riqueza que acumularam desapareceu, toda a cabeça foi rapada, toda a barba cortada, toda a mão sofreu incisões e toda a cintura foi coberta com pano de saco. Em todos os terraços de Moabe e nas praças não há nada senão pranto, pois despedacei Moabe como a um jarro que ninguém deseja, declara o Senhor. Como ela foi destruída, como lamentam, como Moabe dá as costas, envergonhada. Moabe tornou-se objeto de ridículo e de pavor para todos os seus vizinhos. Assim diz o Senhor, vejam, uma águia planando, estende as asas sobre Moabe. Queriote será capturada e as fortalezas serão tomadas. Naquele dia, a coragem dos guerreiros de Moabe será como a de uma mulher em trabalho de parto. Moabe será destruída como nação, pois ela se engrandeceu contra o Senhor. Terror, ciladas e laço esperam por você, ó povo de Moabe, declara o Senhor. Quem fugir do terror cairá em uma cilada, e quem sair da cilada será apanhado em um laço. Trarei sobre o Moabe a hora do seu castigo, declara o Senhor. Na sombra de Esbom, os fugitivos se encontram desamparados, pois um fogo saiu de Esbom e uma labareda do meio de Seom. Que queimada a testa dos homens de Moabe
e o crânio dos homens turbulentos. Ai de você, ó Moabe, o povo de Camos está destruído, os seus filhos são levados para o exílio e as suas filhas para o cativeiro. Contudo, trarei restauração a Moabe nos dias que virão, declara o Senhor. Aqui termina a sentença sobre Moabe. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.